Pessoal, vamos iniciar mais uma aula de hoje, tá? A gente vai falar aí da Química 1 e 2. A gente vai falar aí sobre alguns tópicos aí, tá? Na Química 1, na aula 8, a gente vai falar sobre a nomenclatura das cetonas, que é um grupo orgânico, um dos grupos orgânicos, que utiliza a carbonila como principal organizador para a montagem das cadeias, tá? E a gente vai ver como é as cadeias e parte da nomenclatura, tá bom? E na Química 2, na aula 9, vamos ver alguns pontos da química inorgânica. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos ácidos, classificação, que a gente viu um pouquinho lá dos ácidos, mas a gente não falou muito sobre a classificação deles, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Bom, o grupo das cetonas, ele tem essa recorrência aí. Você observa R, que no caso vai ser uma cadeia carbônica ligada a um CO, ou um C-O, que é característica das cetonas, tá? Cetona é um grupo orgânico que tem carbono, hidrogênio e oxigênio e tem presença de carbonila. Carbonila é quando, você observa esse exemplo aí, é quando eu tenho um C no meio da cadeia ligado a uma dupla O, tá? Isso é uma carbonila. Lá em cima eu já disse para você, eu tenho uma cadeia ligada ao grupo carbonilo e uma segunda cadeia ligada ao grupo carbonilo, tá bom? Então a gente vai ver aí, Aí tem um exemplo de como seria a montagem de uma cadeia. Do livro de vocês, o livro de vocês, pessoal, fala muito sobre a questão das cetonas e a organização, tá? A gente vai dar uma lida aí em alguns trechos do livro. Cetonas são compostos orgânicos que apresentam um grupo funcional carbonila entre átomos de carbono. Você observa aí o que é um grupo carbonila. Os compostos a função cetona apresentam seguinte regra na IUPAC. Regra geral, prefixo, que a gente já viu até o momento, tá? Para montagem da nomenclatura segue o mesmo ritmo. Temos um prefixo mais um infixo, que também chamamos de intermediário, mais a terminação do grupo, que é ona, porque é o grupo cetona, tá bom? E assim, galera, e aí embaixo tem os exemplos. Você observa, né? Os exemplos que temos. Temos uma propanona, temos uma... Só um minutinho. Temos uma butanona, mas como é que forma-se o nome? Você vai contar os carbonos, você começa a contar o mais próximo do grupo funcional. Isso é a regra que a gente viu até o momento, tá? Então, assim, a gente vai começar a contar a cadeia a partir de 3, né, claro. E você conta a partir do carbono mais próximo da cadeia, tá bom? Então, vamos lá, preste atenção. A propanona aí, você pode começar tanto da direita quanto da esquerda, porque ambos estão próximo ao grupo, tá? Isso ajuda na hora que você vai montar a nomenclatura para você ter orientação em qual carbono está a carbonila, tá? Ou qual carbono é a carbonila. Então aí ele mostra para você, lá embaixo, o penta 2-ona. Você contou de qual lado? Do mais próximo do grupo funcional. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 pente. Eu só tenho ligações simples entre os carbonos, observem, tá? Ligações simples, pentan. Terminação, pentan 2, por quê? A nossa carbonila está no carbono 2, terminação do grupo ona. Então eu tenho 2 pentanona, ou penta 2 nona, 2 ona, tá bom? Então assim, galera, isso aqui só é alguma forma de como você vai montar a nomenclatura das cadeias carbônicas, viu? Quando você tem desculpa, galera, quando você tem presença de ramificação, segue o mesmo sentido das outras nomenclaturas. Primeiramente, você vai contar pelo grupo funcional, você segue o grupo funcional. Não tendo, você passa para a cadeia. Então, primeiro eu faço a nomenclatura da cadeia, da ramificação primeiro, desculpa, e depois eu utilizo a nomenclatura da cadeia.
viu? Seguindo que a contagem da cadeia, ela começa do mais próximo do grupo funcional, tá bom? Então, qual é o grupo funcional, o mais próximo, aí você coloca. Pronto, então assim, pessoal, o grupo cetona, ele é bem pequeno, tá? E assim, a nomenclatura também dele é bem interessante. As ramificações você já sabe como se monta, tá bom? Aí tem alguns casos especiais pra vocês. Você já tem aqui alguns casos especiais, tá? Que ele demonstra a ligação de benzenos ao grupo carbonila, que é um difanilcetona, tá bom? Que são um grupo fenis ligado a um CO. Temos um fenilmetilcetona, que eu tenho um metil de um lado, fenil. Primeiro o nome pelo alfabeto, primeiro o fenil, depois o metil, tá? Então assim, galera, segue o mesmo ritmo dos outros. A nomenclatura, a numeração da cadeia, o lado mais próximo, grupo funcional. 2, ramificação. Para fazer a nomenclatura, eu faço pela ordem alfabética. Lembrando que eu utilizo o prefixo, infixo, que é intermediário, e a terminação, que é ona, no caso do grupo da cetona, tá bom? Então assim, dá uma olhadinha mais no livro de vocês, segue aí os conteúdos e qualquer dúvida dessa parte vocês me mandam, tá bom? Só lembrando, o grupo carbonila, ele abrange tanto o grupo da cetona quanto aldeídos e ácido carboxílico. Então, a partir de agora a gente vai ver esses 3 grupos, a nomenclatura dos 3 grupos, tendo presença de carbonila. Claro, elas vão se apresentar de forma um pouquinho diferenciada. Então você vai notar aí uma diferenciazinha mínima em relação à localização do grupo, tá? Então a cetona, a carbonila se localiza no meio da cadeia. Já o aldeído se localiza nas extremidades, igualmente o ácido carboxílico, tá bom? O ácido carboxílico é um C-O ligado a um OH, que é uma hidroxila. E o grupo aldeído é um C-O ligado a um hidrogênio, que pode também ser substituído por uma cadeia carbônica. Isso aí a gente vai ver no próximo conteúdo, tá bom? E aqui finalizamos a nossa química 2, é claro. Inicialmente a gente começou pela 2, capítulo 8, para vocês terem essa mentalidade de como é o processo de montagem das cadeias carbônicas e como é dar nome a essas cadeias. Sempre lembrando, galera, que o prefixo e o infixo, eles não vão mudar. Dependendo do início lá que a gente estudou de hidrocarbonetos até o momento, eles não mudam. Porque eles vão ser o mesmo. Prefixo é a quantidade de carbono que a gente tem, tá? Infixo, intermediário, é a quantidade de ligações e como a cadeia se comporta o número de ligações entre carbono. Então assim, professora, tem uma dupla aqui no O. Eu vou chamar ele de alceno ou vai ser em? Não vai, porque a dupla está entre um C e um O. Ela não está entre carbonos na principal. Então ele ainda, se tiver só ligações simples entre as cadeias, sem dupla no meio de um carbono e de outro, então denominamos como alcano, tá bom? Então a gente vai para o nosso próximo conteúdo. Bom, pessoal, a gente viu lá sobre o que são os ácidos e as teorias de como é a montagem de ácido. Vimos a participação de Arrhenius e de alguns outros autores para a formação da química inorgânica, que chamamos de são classificados lá na química como função, tá? Devido a eles terem aí uma participação imensa dentro do grupo das inorgânicas. Os ácidos já sabemos que é quando há liberação de H+, e as bases é quando há dissociação de OH-, que é um ânion, no caso da base, e um cátion no caso do ácido, tá bom? E aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a classificação. Falei para vocês na aula anterior, falei um pouquinho sobre a questão de classificação de meio, falei um pouquinho sobre a questão dos hidratos. Aqui a gente só vai relembrar alguns conteúdos, tá? Então, os ácidos são classificados por meio de 5 critérios. Critério 1, quanto à presença de oxigênio na molécula. Então, assim, galera, quando eu tenho oxigênio apenas ligado que o hidrogênio
Ó, quando há presença de oxigênio na molécula, ele coloca aqui, mas primeiramente eu classifico como hidrácido os que não possuem oxigênio, que é o grupo padrão. Lembra que eu falei para vocês? É quando eu uno um grupo, eu pego o H+, e uno com um ânion qualquer. No caso aí ele uniu um cloro, então vai ficar ácido clorídrico. Temos ácido cianídrico e entre outros. Quando tem oxigênio na molécula, aí eu coloco oxiácido, porque ele vai ter a presença do oxigênio, tá bom? Critério 2, galera, é quando há presença ou não de carbonila. Isso aqui já entra especialmente para o grupo de orgânica, tá bom? O ácido orgânico, ele possui carbonila. Exemplos, eu vou ter na acetona, que nem eu falei pra vocês, tá? Eu vou ter no aldeído, eu vou ter no ácido carboxílico. Então, quando ele vem com presença de cetona ou de carbonila, na verdade, nesses grupos que eu tô falando pra vocês, ele vai ser considerado aí um ácido orgânico, viu? Então, se atentem aí como reconhecer um ácido e como eu posso obtê-lo. Possui carbonila, ele é classificado como ácido. O ácido inorgânico ou mineral, ele vem sem carbonila, que são dos compostos que não são participantes da orgânica, tá? Então, assim, galera, exemplos: HCN, HCl, parece muito lá com o primeiro critério lá de avaliação. O terceiro critério é quanto à volatilidade, tá? O que é volatilidade? Volatilidade é a questão da estabilidade dos compostos, tá? Então, quando é que eles são voláteis? Quando eles só tem presença de hidrogênio e um ânion qualquer para a montagem do seu grupo. Temos também alguns aí, oxiácidos também. Mas ele diz o seguinte: a maioria dos ácidos são voláteis. Fixos, eu tenho aí alguns aí definidos aí no segundo pontinho para vocês. Só que ele coloca uma temperatura base. Essa temperatura, galera, ela é essencial na determinação aí desses compostos para eles serem fixos. Então, assim, nesse caso aqui eu preciso ter uma temperatura exata para que esses compostos se alinhem, tá bom? E ele diz mais: o ácido acético, que ele é um dos compostos orgânicos, ele é um componente no vinagre, é o ácido volátil mais comum no dia a dia. Então aí eu tenho aí o ácido acético que a gente utiliza na cozinha no vinagre. Quarto ponto, quanto ao número de hidrogênio ionizáveis. Ele é um monoácido porque possui um hidrogênio ionizável. Exemplo, HCl, HNO, aqueles que possuem apenas o hidrogênio mais um ânion, tá? Um diácido possui 2 hidrogênios ionizáveis. Então, se tem 2 hidrogênios, ele vai ser um diácido. Se tem só um, monoácido. Se tem 3 hidrogênios, ele vai ser triácido. Se possui 4 ou mais hidrogênios ionizáveis. O que são hidrogênios ionizáveis? Aquele que, quando se liga à cadeia, cada um deles precisa ter o seu componente, porque eles estão... o que é um ácido? Liberação de H+, então eles são hidrogênio ionizável. Tetraácido é quando possui 4 ou mais hidrogênios ionizados, tá bom? Quinto passo, galera, quando ao número de elementos apresenta 2 elementos, ou seja, quando eu tenho um HCl, HS, que eu tenho aí, você observa que eu tenho um H2S, na verdade. Eles são binários, apresentam 3 elementos, 1, 2, 3, observa? 2, 3, que eu tenho 2 hidrogênios mais um SO. Eles são ternários. E quando eles são quaternários, que não apresenta 4 elementos, H1, O2, C3 e N4. Já o outro difere, H4Fe, ligado a um CN. Então, você observa a quantidade, 2, 3, 4. Entendeu? Então, assim, vai ser a quantidade de hidrogênio ionizável e ligado a um composto qualquer. Então, assim, galera, esses aqui são alguns pontos para vocês relembrarem o que vocês já estudaram sobre esses conteúdos, para vocês estarem por dentro aí de alguns pontos que a gente acaba esquecendo no meio do caminho, tá, pessoal? E aqui fala um pouquinho sobre a questão
O hidrogênio ionizável a gente até já viu. Esse ponto aqui a gente já se tratou. O hidrogênio ionizável, galera, é quando há o processo, ó. É o átomo de hidrogênio que se desprende da molécula do ácido sob forma de prótons, em presença de água, exemplo, ou seja, quando você adiciona água a um composto, ele acaba se separando. É o processo de formação da reação química. Quando eu faço o processo de uma reação entre o ácido e uma base, que eu falei isso no conteúdo anterior, acontece esse processo de dispersão do H. Então, às vezes, ele acaba migrando para o outro ácido. Se eu estiver tendo reação entre dois ácidos, ele migra para o outro ácido e acaba aí desvinculando, ou seja, desinformando uma reação. Aí, no caso, eu tenho uma formação de ácido mais água, que formou água, mais o cloro, que ele está, como eu posso falar para vocês, ele está instável, porque ele não está sofrendo ligações e ele está precisando de um elétron para fechar os 8 na última camada. Lembra da regra do octeto que eu falei para vocês? Então, isso é a questão do hidrogênio ionizável. É quando eu tenho a formação de um composto que ele está iônico e ele não tem estabilidade, ou seja, ele se separar e não tem união. Isso chamamos de hidrogênio ionizável, tá? Porque segue lá a primeira regrinha que a gente estudou. E aqui, pessoal, sobre o grau de ionização, a gente vai medir pela força do ácido a partir da... A força do ácido não é medida pelo número de hidrogênio ionizáveis. Ele contém mais pelo número de hidrogênio que efetivamente se ionizam. Essa ionização efetiva-se pelo grau de ionização, que é calculado pela relação. Então, quando você quer medir a força de um ácido, você vai pelo... tem esse cálculo aqui, ou você vai pela técnica mais rápida que existe, tá? Vamos lá. Teoricamente, nenhuma molécula se ionizasse. O alfa seria igual a 0, na caixa da eletronegatividade, tá? O grau de ionização é igual a 0. E se todas ionizassem, o grau de ionização seria igual a 1. Logo, ele coloca dessa forma. Se o grau de ionização, que está sendo representado pela alfa aí, observa, ou parece um pouquinho com A, ele for menor que 1 e maior que 0, ou a porcentagem, tá? Ele vai ser maior do que 0% e ele é menor do que 100%, tá bom? A questão da determinação do grau de ionização, que é representado pela alfa ou A, depende da temperatura e da concentração da solução. Então, assim, galera, os ácidos fortes, eles vão possuir, eles vão ser maior do que 50%, tá bom? Os moderados, eles ficam entre 5%, eles ficam entre 5% a 50%. E os ácidos fracos, eles ficam abaixo de 5%, viu? Então, assim, é importante ressaltar que, nesse caso aqui, a gente utiliza o cálculo de grau de ionização, mas normalmente utilizamos esse critério aqui para avaliar se um ácido ele é fraco, forte ou moderado, ou no caso da base, se ela é fraca ou forte, porque ela não vai ter moderado, tá bom? Então, ele só coloca para vocês. O K2 só depende da temperatura. A 25 graus, essa relação da acidez das soluções com pH e pOH ocorre da seguinte forma. Aqui, chamamos de régua de pH. Essa régua de pH, ela mede o quê? Ela vai medir quando um ácido ele é fraco, moderado ou forte, e quando a base é forte ou fraca. Sempre a gente deixa a água neutra, que ela se localiza no 7. O que for menor que 7 é classificado como solução ácida, e o que for maior do que 7 é classificado como solução básica. Quanto mais se afasta do 7, ele vai ser classificado como forte ou moderado, no caso dos ácidos. Em caso das bases, quanto mais se afasta do ácido, ele vai se caracterizando inicialmente como fraco e depois como forte, tá? Então, aí a gente coloca o pH menor que 7, significa que essa solução é ácida. Ou seja, ela é mais ácida do que básica. Tá aí classificado no primeiro ponto. Ele tem o H+ é maior do que o H-. pH igual a 7, não existe nem ácido nem base. Ele se classifica como neutro. E soluções básicas é quando eu tenho um pH maior do que 7, no qual
a dissociação da hidroxila, que é o que caracteriza a base, vai ser maior do que a liberação de H+. Então, vamos lá. Se ele se localiza entre 0, 1 até 2, ele é um ácido forte. 3, 4 aí, ele é um ácido moderado. 5, 6, ácido fraco. 8, 9, 10, base fraca. 11 a 14, base forte. Essa classificação que a gente faz seguindo uma régua de pH, que é bem mais fácil você fazer o processo de classificação. Aí ele coloca para vocês essas informações aí abaixo, mas você se ligue apenas nessa questão. É tanto que quando a gente faz experimento, pessoal, de ácido e base, tá? Vocês vão observar as cores, se parecem muito com as cores aí colocadas nessa régua de pH. E é o que vocês vão fazer em casa, tá? A atividade de vocês vão ser montar um experimento de ácido ou de base com ingredientes que você encontra em casa, utilizando um indicador de pH. Vocês podem utilizar o repolho roxo como indicador de pH, que vocês vão ver essa alteração de mudança. Eu quero que vocês pesquisem, elaborem e façam mesmo com o que tem em casa, tá, galera? E esses vídeos vocês vão enviar ou pela plataforma do Google Classroom ou para o WhatsApp, tá? São vídeos bem curtos, no qual vocês vão fazendo e vão demonstrando. Ou você escolhe mostrar a diferença entre um ácido e uma base, ou você escolhe mostrar apenas um ácido ou apenas uma base. Essa será a atividade de vocês, tá bom? E aí depois eu vou passar as demais atividades que serão as do livro de vocês, tá? Então assim, eu vou receber esse experimento até a próxima semana, que é da nossa próxima aula de Química 1 e 2, tá bom? Então assim, galera, resumindo, classificação de química inorgânica, a gente se liga mais nas questões de ácido e base, devido a eles ser funções ou participantes completos do processo de formação da química inorgânica, tá? E lá na química 1, no qual a gente falou sobre a nomenclatura, se atentem aos pontos, pesquisem sobre como é o processo de formação das cetonas, que depois a gente vai estar fazendo as atividades e eu vou estar enviando a correção para vocês estarem vendo como é o processo de montagem da nomenclatura, tá bom? Então até a próxima aula. Qualquer dúvida sobre a atividade, ou vocês colocam lá no comentário e depois me procurem no privado, tá? Ou no grupo, que eu vou estar explicando para vocês como vai ser o processo de montagem desse experimento, tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula, viu? E a gente fica por aqui.